Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa tarde. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui nesta hora, iniciando mais um trabalho da nossa leitura, da nossa reflexão da tarde de hoje. Pedimos a Jesus que ampare a todos nós que aqui estamos neste canal, nesta hora, agradecendo a todos aqueles que aqui vieram e que a misericórdia divina possa estar sobre todos nós. Pedimos muita proteção para as nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos e por todas as pessoas que nós vamos encontrando pelo caminho. Que a misericórdia divina ampare a cada um e que nós possamos levar a mensagem do Senhor ao coração de todos aqueles que nós vamos encontrando. Que a nossa palavra, o nosso gesto, nossos pensamentos, nossos sentimentos para com as outras pessoas seja de amor, de compreensão, de entendimento e de harmonia, de alegria e de sentimentos no bem. Então, meus irmãos, queremos agradecer a todos pela oportunidade. Agradeço muito a você que vem nesse canal para ouvir e para refletir conosco sobre o nosso trabalho deste canal. Assim nós oramos a Jesus, a prece que o Senhor nos ensinou, pedindo muita proteção para todos nós, que tenhamos saúde e força, coragem e disposição para enfrentar tudo que encontrarmos pelo caminho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz, o amor de Jesus, permaneça conosco, agora e por todo sempre, graças a Deus. Nós trouxemos para a nossa tarde de hoje a reflexão sobre o capítulo 49 do Pão Nosso, e diz assim: velho argumento. Vamos pensar bem nessas palavras de Paulo, que ele está falando aqui em Atos dos Apóstolos, e também de Emmanuel, que está trabalhando esta fala de Paulo em Atos dos Apóstolos. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Fausto, em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então, nós vamos começar a pensar naquilo que nós estamos ouvindo, naquilo que nós estamos vendo e como nós estamos entendendo o nosso momento. Esta fala é bem propícia para o momento que nós estamos vivendo. Então, vamos refletir com serenidade, com amor, pedindo a Jesus que possamos nós ficar naquele conhecimento que Jesus nos ensinou para compreender o que se passa em torno de nós. E aí o capítulo inicia-se assim: é muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhe é imputada pelos círculos cientificistas do século. Então veja como é que ele fala. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhe é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Então vejamos, vão trazendo informações inadequadas para justificar coisas que querem colocar como verdadeiras
quando não o são. E em seguida ele vai falando. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Olhar o que está sendo colocado, pensar no que está sendo dito, avaliar, mas não gastar essa energia discutindo, porque passamos a ser os discutidores, vão apenas falar, não vamos resolver nada. Porque quem está pensando de uma forma que seja diferente da sua ou não, ele não vai mudar. Então não vamos criar esse ambiente de animosidade desnecessárias. Dizer, muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Então assim que tratam. Por quê? Porque ainda não entenderam. Numa das últimas defesas, vemos o valioso amigo da gentilidade, antes a corte providencial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. Olha lá. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade, ante a corte providencial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro, aquelas palavras franca e nobre, estarrece os ouvintes. Então, todos que estavam ouvindo ficaram cheio daquela informação maravilhosa que chegava até eles. Aí, olha só, e é aí que Pôncio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas, como acusar. No entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro e a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício. Então, ele teria que arranjar algum argumento para poder justificar o que ia falar. Lembra-se, então, das muitas letras. E Paulo é chamado louco pela ciência divina de que lhe dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado trabalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas letras, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Então, se nós queremos seguir Jesus, temos que nos preparar para o enfrentamento com grandes dificuldades. Porque muitos vão querer que você dê, que você faça milagres, que você apresente coisas. Se você segue o Cristo, você tem que ser assim, de acordo com o que ele pensa. Não de acordo com o que você pensa, nem de acordo com o Evangelho de Jesus. Então, temos que ter tranquilidade no coração, serenidade na alma e forças para, diante desses embates, que possamos nós mantermos-nos sereno, tranquilo, confiante e seguirmos adiante. Não parar para discussões vazias com pessoas
ou com situações que apenas querem lhe colocar numa situação ridícula, para lhe desmoralizar, para dizer a você que você faz uma coisa, mas é outra. Mas todos nós estamos lutando bravamente para que a gente possa nos melhorarmos cada vez mais, cada um de nós, por nós mesmos. Então, meus irmãos, esse texto de Paulo, esse texto de Emmanuel, essa fala tão bendita, tão bem colocada, tão esclarecida, para que a gente possa pensar. Naquela hora que Paulo estava lá pregando, falando da reencarnação, falando de Jesus, falando do Evangelho para aquelas pessoas, falando da vida eterna para aquelas pessoas. E aí ele foi cortado, porque quando ele falava com aquela eloquência, as pessoas ficaram assim admiradas e começaram a pensar. E aí a preocupação de festa é que eles não acreditassem, porque eles estavam tão envolvidos que eles vão acreditar nisso e não posso deixar isso acontecer. Então ele já disse que ele estava louco para desacreditar ele diante daquelas pessoas. Mas Jesus é o Senhor. E se hoje nós estamos aqui falando de Paulo, de Jesus, de Deus, nossa gratidão a Paulo, a Jesus e aos apóstolos e a todos esses que vieram depois, anônimos muitos deles, mas que deixaram para nós a mensagem de Jesus para o nosso coração. Então, nossa gratidão, que tenhamos forças para não ficar pelo meio do caminho, espantado com essas situações que são colocadas, de fanatismo, de louco e outras coisas mais, que vão dizendo para nós. Porque fala assim, faz assim, mas não é isso, mas não é aquilo, bota um monte de defeito. Muitos defeitos colocam. E todos nós sabemos que nós temos muitos defeitos, mas estamos aqui lutando bravamente para nos melhorarmos. E é isso que todos nós precisamos fazer. Então, para encerrar nossa conversa da tarde, nós trouxemos um texto de Dona Maria Dolores que ela diz: serve e confia. Escuta, alma querida, se alguma provação te agita os caminhos da vida e a jornada te cansa, pensa na bênção da esperança e olha em torno de ti no dia a dia, das entranhas do abismo aos reinos estelares, a natureza em todos os lugares. Ao entregar-se a Deus, age, serve e confia. Equilibra-se o mundo polo a polo, sem qualquer atropelo, o verme aduba o solo, confiante em que o sol há de esquecê-lo. A tamareira no deserto permanece em trabalho. Mas no dia esfogueante, sabe ao certo, obedecendo à vida e servindo a contento, que à noite lhe trará o socorro do orvalho por bendito alimento. Quando o tronco balança ao vento forte, a tempestade ruge nos caminhos, há trovões anunciando os coriscos da morte. As aves aconchegam-se nos ninhos, esperando que as nuvens tresmalhadas, muito além das ramadas, em movimentação incessante e imprecisa, passarão no aguaceiro turbulento, e de que a paz virá nos bálsamos da brisa, sob o telhado azul do firmamento. Pensa na história do minério bruto. Dizem que, quando preso ao flagelo do forno, ei-lo a emitir precações em torno, a estremecer de horror de pedaço em pedaço, e o céu lhe muda a forma com sublime processo, dele fazendo as altas vigas de aço, assegurando a força do progresso.
Assim também, alma querida e boa, quando a prova te doa, não desanime, segue e busca a frente, porque a paz do Senhor vela constantemente sobre toda a criação. Porque mais pesada a luta que te vejas, conserva o coração, vestindo a tarefa benfazejas, entre os braços amigos da esperança. Guarda sempre os deveres teus e meus. Quanto possas, trabalha, ajuda e avança, serve e confia em Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e nos fortaleça. E que nós possamos ter uma semana de muito progresso, de muita tranquilidade, de muita serenidade, de muito amor. Pedimos a Jesus que ampare a todos nós e que nos dê muita paz, muita luz, muito amor e muita prosperidade. Muito obrigada a você que veio aqui nesse canal nesta hora e que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua família com muito amor. Muito obrigada, muita paz no seu coração.